os temas que nós iremos abordar ao longo da apresentação. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho das exigências de mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia de monitoramento, né? Até um pouco baseando-se, né, na questão das exigências que o mercado vai tendo ao longo do tempo, né? Vamos fazer um exemplo comparativo de um monitoramento com uma tecnologia manual versus uma tecnologia de sistema de monitoramento online, especificamente o nosso sistema Saveris 1. E aí, baseando-se, né, neste exemplo comparativo, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhes das características do sistema, tá? Então, a gente vai dar uma visão geral de como o sistema trabalha, né? Quais são as suas principais características, vamos falar um pouquinho sobre o que é possível de se fazer com o sistema, com o software de monitoramento, quais as principais vantagens, né, em se utilizar esse sistema, e falar um pouquinho no final de alguns exemplos de aplicações que a gente tem para poder fazer a questão das aplicações que temos em todo o sistema de outras indústrias, não só para a indústria farmacêutica também, ok? E no final a gente abre um pouquinho aí para perguntas e discussões sobre o tema, que vocês tiverem, algumas dúvidas específicas, até mais sobre o próprio sistema, etc. Ok, pessoal? Então vamos lá. De início, né, como já foi colocado, eu sou Fabiano, eu trabalho aqui na Texto há cerca de um ano e pouquinho, e o nosso foco é maior mesmo na indústria farmacêutica e de cosméticos, tá? Então, entrando um pouquinho aí com relação às exigências de mercado, como a gente já havia citado, né? Então, a gente sabe que com o passar do tempo, os requisitos legislativos são cada vez mais elevados, né? Isso vai demandando mais processos em ambientes controlados, né? E, claro, tudo isso devido às altas exigências que a gente tem sobre a qualidade dos produtos no mercado, né? Especificamente, aí, quando a gente fala de indústria farmacêutica, a gente sabe que o nível de exigência é muito alto, né? E com isso, claro, a gente tem uma necessidade maior de se documentar, né, e arquivar todos esses documentos, né, para que a gente tenha um registro de tudo aquilo que foi realizado, do quando o processo de fabricação ou mesmo um processo de estocagem foi realizado, né, e claro, né, que não adianta nada você documentar isso, arquivar e não possuir uma rastreabilidade dessas informações, né? Não saber onde buscar as informações, tá? Então, tudo isso são exigências que a gente tem, até segundo boas práticas de fabricação, tá? E, aliado a isso, especialmente na indústria farmacêutica, a gente tem a questão do FDA, né? Onde a gente segue aí uma norma, né, a CFR 21, parte 11, né, que ela regulamenta padrões aí para a questão dos dados coletados eletronicamente, né. Então, ela regulamenta esses padrões para que isso também possa simplificar o processo de validação desses dados. Os dados, né, ela ainda especifica que eles devem ser armazenados em uma condição segura, né, e que eles não sejam, digamos assim, que eles não permitam alteração, né? Ou seja, a integridade de dados ela é fundamental nesse aspecto. E documenta-se ainda, né, é uma necessidade, que todas as ações realizadas, elas devem ser possíveis de serem auditadas, né? E devem ter um acompanhamento de uma assinatura eletrônica, devido também à questão da integridade desses dados. E, claro, se você tem que ter uma assinatura eletrônica, as autenticações de usuário e as permissões, elas têm que seguir alguns níveis de privilégios, né? Então, tudo isso é contemplado na CFR 21, parte 11, tá? Assim, puxando-se dessa questão dos requisitos, das exigências do mercado,
houve também uma evolução com relação à tecnologia de monitoramento, tá? Então, a princípio, existe uma maneira mais simples, né, que são utilizadas até hoje, né, que são a questão do monitoramento via termohigrômetros, né, onde você tem a medição dos valores e o equipamento te apresenta os valores que ele está medindo, né, que ele está captando naquele instante, na tela, tá? Além disso, é possível ainda, né, que você consiga configurar uma especificação mínima e máxima de temperatura ou umidade, né, para que os desvios sejam apresentados na tela, tá? Depois disso, um segundo passo nessa evolução seria realmente a utilização dos data loggers, ok? Que nada mais são do que equipamentos que fazem tudo aquilo que os termohigrômetros já fazem, né? Ou seja, a medição dos valores e a apresentação na tela desses valores. Só que, além disso, eles fazem um registro dessas informações em uma memória interna, né? Porém, a leitura dos dados, ela ainda deve ser feita de maneira manual, tá? Onde essa leitura, ela precisa, ainda exige que uma pessoa vá até o equipamento, possa retirá-lo do ponto onde ele está fazendo a medição e os dados sejam baixados através de um software e colocados, né, no sistema manualmente, ok? Além disso, ele também faz indicação dos desvios na tela, assim como os termohigrômetros faziam, né? E também agora nos próprios registros que ele armazena em sua memória interna, tá? E a última fase dessa evolução da tecnologia de monitoramento seria o próprio sistema de monitoramento, onde aqui a gente tem um exemplo, né, uma pequena foto aqui de componentes do nosso sistema Saveris 1, tá? Esse sistema, ele faz a medição dos valores, ele também apresenta esses valores na tela, também indicando possíveis desvios na própria tela dos equipamentos, e também faz o registro da mesma maneira que os data loggers fazem, né? Ou seja, eles possuem memórias internas nas sondas, tá? O grande diferencial vem agora, onde a gente tem a transmissão automática das informações para uma base de dados, né? E essa base transfere todo esse pacote de informações para um banco de dados, tá? E é nesse banco onde a gente busca os registros, pode emitir relatórios, enfim, faz toda e tem, né, toda a rastreabilidade das informações. E além disso, um outro detalhe, além da transmissão automática desses dados para o banco, nós temos a questão do envio de alertas e de alarmes quando um problema ocorre, tá? O que nos processos anteriores, né, na tecnologia anterior que a gente tinha, a gente só teria indicação na tela ou, no caso do data logger, também nos registros que são feitos, ok? Assim, baseando-se nessa informação, né, nessa evolução que nós tivemos, a gente gostaria aqui de fazer um exemplo comparativo entre um processo onde a gente tem um monitoramento com a leitura manual, né, a princípio, onde nos pontos verdes aqui, nós indicamos pontos que seriam monitorados, por exemplo, por termohigrômetros ou data loggers de temperatura e umidade. E os pontos em azul, alguns data loggers, por exemplo, de temperatura apenas, tá? Nessa situação, o que ocorre? Como são processos ou equipamentos que te permitem uma leitura manual, você sempre terá a necessidade de uma pessoa estar se deslocando, né, ao longo de toda a cadeia, né, ou de todos os pontos onde esses equipamentos estiverem distribuídos, ok? Claro que com isso a gente vê que existe um trabalho, né, que além de manual, você tem que investir um certo tempo, né, de um colaborador, por exemplo, para poder fazer a retirada desses equipamentos, ou simplesmente, se forem o caso de termohigrômetros, você tem que pegar e fazer a leitura e a anotação dos valores que esses equipamentos estão mostrando no momento. Em alguns casos de
monitoramento, né, ou até, por exemplo, né, de um galpão onde você tem essa armazenagem, as distâncias podem ser muito grandes e você tem que fazer isso algumas vezes ao dia, né? Nós já tivemos exemplos de aplicação em que as pessoas às vezes perdiam cerca de 1 dia e meio por semana somente para fazer a coleta, lançar esses dados, né, planilhá-los e gerar um relatório no final, tá? E além disso, além de todo esse agravante da questão do gasto de tempo para aquisição dessas informações, esses processos, através desses processos, você só detecta desvios no momento em que você entrar em contato com o equipamento. Ou seja, somente no momento em que você retira um data logger ou visualiza a tela de um termohigrômetro, você vai verificar que em algum momento aquele ponto de medição teve um desvio que ocorreu. Pode ser de temperatura, umidade, enfim, que ficou fora dos limites que você pré-definiu para controle. Tá? Muito bem. Fazendo um paralelo do mesmo sistema, assim, da mesma estrutura, né, de um galpão farmacêutico, a gente tem um comparativo agora, se a mesma aplicação fosse realizada utilizando-se o nosso sistema Saveris 1, que é o sistema de monitoramento online. Tá? Então, nos locais onde a gente tinha citado que tínhamos termohigrômetros ou data loggers de medição de temperatura e umidade aqui, os pontos verdinhos, na verdade a gente substituiria por uma sonda Saveris, né, que faz parte do sistema. Essa sonda, ela também é digamos assim, como se fosse um data logger, onde ela faz a medição e armazena os dados nelas, porém, ela possui uma tecnologia que pode ser sem fio ou também cabeada, tá? E ela vai exatamente nos mesmos pontos onde você teria os termohigrômetros e os data loggers instalados. Mesma coisa aqui para os pontos em azul, porém aqui no exemplo a gente utiliza sondas que mediriam somente temperatura, tá? Essas medições são feitas nos pontos, de acordo com, da mesma maneira, né, que eram feitas com os equipamentos de outras tecnologias, né, como os termohigrômetros e data loggers, porém, com essas sondas, a gente consegue fazer uma transferência automática das informações, tá? Então, aqui no exemplo, onde a gente tem esses quadradinhos em azul, esses são pontos de comunicação sem fio, feitos através de um componente que nós chamamos de conversor, tá? Esses conversores recebem as informações dessas sondas automaticamente, via comunicação de rádio, tá? E tudo isso é transferido através de uma rede de computadores, né, que é ligada via Ethernet, para a base do sistema, tá? Aqui no exemplo, a gente está fixando essa base, ó, que é o triângulo amarelo, em um mezanino, né, ou uma área administrativa que pode ficar até no mesmo nível do piso do galpão de armazenagem, tá? E as pessoas que trabalharem, por exemplo, nessa área administrativa, pode ser um escritório, elas terão acesso através da base e também de computadores ligados, conectados a essa base, a todas as informações que estiverem sendo captadas pelas sondas sem fio, né? Ou seja, as medições que estão sendo realizadas já estão sendo transferidas automaticamente para a base do sistema, que é a central, tá? Então, esse é um esquema simples, só para explicar a diferença principal que existe no sistema. Além de toda essa transferência de dados automática, o que ocorre? O sistema, dessa vez, ele vai te permitir o quê? Que os desvios sejam detectados e notificados instantaneamente para os usuários. Ou seja, no momento em que qualquer desvio ocorrer, essa base ela vai te emitir um alerta, né? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho os tipos de alerta que a gente possui, mas ela já vai notificar os usuários que estão tendo acesso ao sistema no momento em que eles ocorrerem. Ou seja, existe uma possibilidade de você agir preventivamente para que um problema mais grave ocorra
durante o seu processo, tá? Diferentemente do que ocorria, por exemplo, com termohigrômetros ou data loggers, em que você somente vai checar um problema depois que o mesmo ocorrer. Assim, só para explicar um pouquinho, então, como que realmente o sistema funciona. Tudo começa com essas sondas, tá? Que são os componentes que vão nos lugares, né, onde os data loggers e os termohigrômetros ficam posicionados, tá? Elas podem ter uma versão via rádio, como eu falei, né, que fazem a comunicação sem fio, ou também as sondas que a gente chama de sondas Ethernet, tá? Essas sondas Ethernet já fazem a comunicação com o sistema diretamente via rede cabeada. Muitas vezes, pela distância que nós temos em um sistema, principalmente quando a gente fala de galpões de grandes dimensões, é muito comum utilizar o conversor, como a gente citou no exemplo anterior, tá? O que esse conversor faz? Ele transforma esse sinal de rádio que está sendo emitido pelas sondas em um sinal cabeado, Ethernet, que também vai se comunicar com o coração do sistema, que é a base, tá? Em alguns casos, se as sondas estiverem próximas à base, ainda existe a possibilidade da utilização desse outro componente aqui, que é o roteador, tá? Que nada mais é do que um exemplo que a gente utiliza bem simples, é o repetidor de sinal que a gente possui para uma internet de Wi-Fi, por exemplo, né, que a gente tem em casa, tá? Então, ele vai receber os sinais das sondas e pode transferir tanto para um conversor quanto diretamente para a base, dependendo da distância, né, que essa base estiver localizada do roteador e das sondas, ok? Tudo isso, né, a base, ela é conectada através da rede, né? E essa conexão, ela é feita também com um computador, né, um ou mais computadores, né, sendo que você vai mandar essas informações da base para um servidor, né? Então você pode ter essas informações centralizadas em um servidor e você pode ter alguns computadores espalhados aí ao longo da sua planta, tá? Para que essas informações possam ser visualizadas através de mais de um ponto, ok? Todas as informações, então, que além de você visualizar na base, você consegue visualizar através do software Saveris, que pode ser instalado em alguns computadores, ok? Então, é dessa maneira, é essa arquitetura básica que o sistema utiliza para fazer toda a transferência de dados e trabalhar com aquelas funções de alerta, tá? Então, fazendo aqui, entrando em um pouquinho mais de detalhe, principalmente no foco aqui que a gente tem com relação à base, que é onde é feito todo o gerenciamento do sistema, a gente tem um slide aqui dedicado principalmente com relação à base para saber como são administradas as informações, tá? Então, primeiramente, essa base, como eu falei, ela vai conectada via Ethernet, então ela tem a possibilidade de conexão via Ethernet, a gente inclusive recomenda isso aos nossos usuários. Por quê? Porque é dessa maneira que a gente consegue fazer uma comunicação com diversos computadores ao longo de uma planta para poder fazer a utilização do sistema, tá? Existe uma possibilidade de conexão USB, porém você fica limitado à visualização em apenas um computador local nesse caso, tá? Além disso, ela possui algumas, digamos assim, saídas de alarme para identificar problemas para os usuários do sistema, tá? Então, por exemplo, você fez uma configuração de um alarme de parâmetros, né, um limite mínimo e máximo de controle, esta base ela pode fazer uma checagem, né, um aviso, tanto com um alarme acústico, tá, que não é um alarme muito elevado, então por se tratar de um componente que foi projetado para ficar em um ambiente de mais silêncio, como por exemplo uma sala administrativa, e ainda pode te enviar alarmes via SMS, ou também se utilizar uma saída que ela possui com um relé para ligar uma sirene externa, tá?
Aí aqui alguns outros detalhes, como eu falei, ela pode ter uma comunicação diretamente via rádio, tá, com as sondas, né? E ela possui um display que te mostra as informações, tá? Essas informações, elas vão ser mais detalhes da estrutura do sistema e se porventura ocorrer algum alarme durante o processo de medição, né? Ou seja, se algum parâmetro sair dos limites, ela também pode te indicar aqui na tela. E por último, né, sim, eu deixei aqui por último para mostrar para vocês que ela possui uma barra de LED vermelho que ela pisca quando a gente tem um alarme que ocorre, né? Então, você pode configurar esse alarme luminoso para piscar ou não, juntamente com um alarme acústico, quando você tem um problema, né, ou uma excursão de temperatura ou umidade que o sistema detectar. Além da base, que vai te identificar todo esse processo de alarmes, né, te mostra como que está o estado do seu sistema, como eu falei, você vai ter o software Saveris, que pode ser instalado em mais de uma máquina, tá? Este software, ele mostra tanto de maneira gráfica, como em maneira de tabela, os dados que você está tendo captado pelas sondas, tá? Então, essas informações que você captava antes pelos termoigrômetros ou pelos data loggers, já são medidas pelas sondas e essas e são transportadas, né, automaticamente para o sistema, onde você faz essa visualização através desse software, tá? De uma conexão com a rede. Além disso, quando se ocorrem alguns alarmes no sistema, ele também mostra para você nessa tela principal. Nessa tela principal, você ainda consegue gerar um relatório único, se você precisar, puxando-se as informações de todo o sistema, tá? E consegue buscar dados históricos de medições, onde você pode acessar um calendário por aqui, e aí todo esse painel aqui, ele se altera de acordo com as medições que você teve em um determinado dia e horário. Ok? Puxando dessa tela principal, a gente vê que a gente possui aqui 4 menus. Esse menu principal é onde você tem a disposição de suas sondas, né, onde elas estão medindo, tá, de acordo com a configuração que você previamente ajustar. Um segundo menu de gestão de alarme, você consegue programar os seus pontos de medição definindo-se valores limite para um limite mínimo e máximo, para um parâmetro inferior e um superior, tá? Para todas as suas sondas. E o importante, você pode configurar as sondas individualmente se necessário. Então, se você tiver um parâmetro específico para um determinado ponto de medição, você pode ajustá-lo aqui, tá? E além disso, você configura quem serão as pessoas que receberão os alarmes através de e-mail ou e-mail e SMS, se você tiver essa opção, e definir qual seria, digamos assim, o turno de trabalho que essas pessoas trabalham e receberiam essas informações através do sistema. Tá? Pulando para o próximo item, a gente verifica que todos os componentes do sistema que estão cadastrados na estrutura, o sistema te permite que você verifique as condições tanto da qualidade de sinal de rádio que eles estão transmitindo, né, quanto o nível de bateria. Ou seja, é importante isso aqui porque você pode ter um componente que pode estar com uma comunicação por alguma barreira obstruída na qualidade de rádio, por exemplo, ou com um nível de bateria baixo, porém você não precisa se deslocar até esse componente para fazer uma verificação disso. O próprio sistema, durante as atualizações, ele vai te informar isso dentro do software. Ou seja, da sua mesa, você consegue visualizar essas informações automaticamente, tá? Sem precisar ir até o ponto de medição específico. Somente um detalhe, pessoal, aqui essas informações elas estão em alemão, porém o software, ele existe uma versão em português, tá? Então,
toda a base de dados, aqui toda a estrutura de dados, ele já faz essa interface em português para o usuário. E por último, né, o último menu, lá no primeiro eu mostrei para vocês que a gente podia gerar um relatório único, né? Ou seja, você escolhe as informações que você quer no seu relatório e gera um relatório único de acordo com um período específico. Só que o sistema, além disso, ele te permite programar relatórios, tá? Então, esse último menu ele é específico para a programação de envio de relatórios automáticos pelo sistema. Então, você, dependendo da criticidade do seu processo, você pode programar relatórios diariamente, semanalmente, mensalmente, ou definir uma periodicidade através de acordo, né, com a sua necessidade. E as opções que o sistema ainda te dá é que esse relatório seja apenas armazenado no banco de dados, ou você pode fazer com que o sistema apenas te envie essas informações por e-mail, ou fazer as duas coisas, né? Memorizar ele num banco de dados e também fazer o envio para os usuários especificamente, né? De acordo com aquilo que você deseja que esteja incluso no seu relatório, tá? Então, se você quiser só o gráfico, você põe só o gráfico. Se quiser somente uma tabela, só uma tabela. Se quiser somente a parte de alarmes, né? E os dados de auditoria, você também seleciona, tá? Aqui somente um exemplo de como, quais, né, algumas informações que o relatório te traz, tá? Em formato PDF. Então aqui a gente tem um exemplo gráfico, um exemplo de tabela, dando um destaque aqui, que esse exemplo de tabela, quando você tem as informações escritas em preto, significa que os dados estão ok e nenhuma excursão de temperatura ou umidade foi detectada, tá? Porém, se você tiver alguma excursão de temperatura e umidade, esses dados vão aparecer escritos ou em vermelho, se estiverem acima do limite superior, ou em azul, se estiverem abaixo do limite inferior, tá? E aqui você também tem um exemplo de dados de auditoria, onde ele traz as informações sobre os alarmes que ocorreram, se o usuário deixou algum comentário, né? Então, tudo isso é registrado pelo sistema e ele puxa essas informações automaticamente para você. Então, fazendo um resuminho aqui de quais seriam as vantagens principais da utilização do sistema de monitoramento online Saveris 1. Primeiramente, claro, como a gente já citou, ganho de produtividade. Por quê? Porque você elimina a necessidade de uma leitura dos dados manualmente. Ou seja, você elimina aquele deslocamento que tem que ser feito para os pontos onde os data loggers ou os termohigrômetros estão localizados. E, claro, tendo isso transmitido automaticamente e um banco de dados já disponível, você vai ter uma maior agilidade na sua confecção dos seus relatórios para uma informação de auditoria ou para o seu controle periódico, né, que tem que ser feito no seu processo. Segundo, você ganha na confiabilidade das informações, uma vez que os registros eles são feitos automaticamente pelo sistema, né? Ou seja, não existe uma interferência externa, né? Principalmente uma interferência humana com relação à coleta dos dados, né? E à retirada das informações. Tudo é feito através de uma automação do sistema, tá? E claro, como o sistema ele tem uma possibilidade, né, de envio de e-mails ou SMS, né, para alguns telefones ou e-mails cadastrados, esse alerta, no momento em que os problemas ocorrem, faz com que você consiga prevenir problemas com um maior grau de severidade, tá? Ou seja, se você detectar, se o sistema detecta que uma temperatura ou uma umidade está saindo do controle, ele já faz um envio para você dos alertas e aí os operadores, né, ou as pessoas responsáveis podem tomar uma ação imediatamente no momento em que o problema já foi sinalizado, tá? Sem ter que fazer uma ação, digamos assim, com um processo posterior à detecção, como é feito hoje com um monitoramento manual, tá?
Por último aqui, nós gostaríamos de mostrar assim, alguns exemplos de aplicações. O primeiro, né, uma área de estoque, como a gente já até citou naquele diagrama simples que foi mostrado anteriormente, né? Então você pode posicionar sondas, por exemplo, em uma área de estoque controlada, né? Essas informações são transmitidas para a base, que transfere todas as informações também para o banco de dados, né? Mesma coisa pode se ocorrer em câmaras climatizadas, onde você posiciona sondas, fazendo a detecção das informações que estão sendo do controle, né, da temperatura dessas câmaras, e elas sejam enviadas automaticamente para o sistema. Mais 3 exemplos que a gente tem aqui, elas podem ser aplicadas à linha de produção, linhas de produção onde você tem um controle climatizado do ambiente, né? E, claro, em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e em alguns casos também em equipamentos e salas limpas, onde você precisa de controles específicos, né, de alguns equipamentos para que essas informações sejam devidamente monitoradas e o envio para o sistema é feito automaticamente também através das sondas. Tá? Então, basicamente, pessoal, era isso que a gente queria apresentar sobre o sistema. Gostaria de agradecer aí a participação de todos e agora a gente gostaria de abrir o espaço, né, para algumas perguntas. Pelo que eu verifiquei, acho que algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aqui pelo próprio sistema de bate-papo e a gente vai estar buscando responder aqui a todos da melhor maneira, ok? Se vocês tiverem também alguma outra pergunta para fazer, não tem problema. Tá? Bom, primeiro contato aqui, primeira pergunta que eu vejo realizada aqui pelo Wellington, né? Está perguntando se este informativo estaria disponível em PDF ou similar para os participantes. Ah, certo. Seria a apresentação em si, né, Wellington? A gente vai disponibilizar depois, tá? Essa apresentação, eu vou verificar aqui com o nosso time de marketing e tal, como que a gente pode fazer a divulgação, mas a gente faz o envio para todos sim, pode ficar tranquilo, tá? Como vocês viram, é uma apresentação bem resumida, né, em que a gente tenta somente mesmo exemplificar as vantagens com relação ao sistema online versus o sistema manual, tá? Então, esse sistema, você está fazendo a pergunta aqui, se seria semelhante ao DeviceNet da Rockwell, né? Eu sei que assim, a Rockwell possui alguns sistemas, porém, eu não tenho certeza se o da Rockwell faz controle ou não, tá? Esse nosso, ele é um supervisório, sim, tá? Então, o que ele faz? Ele faz a captação dos dados, como eu falei, envia para o banco, né, das informações, e lá você consegue monitorar e fazer um controle supervisório das informações. Porém, as ações têm que ser tomadas pelos usuários, tá? Ou seja, ele não faz um controle automático, tá? Ele é um sistema, como a gente chama, de EMS, tá? Então, ele faz um monitoramento e te emite alertas informando que parâmetros podem ter saído do controle, tá ok? A outra pergunta aqui é sobre os conversores, né? Tá falando, sim, se os conversores eles auxiliam, né? O recurso em área enclausurada, barreiras, né? Onde os dados não poderiam ser coletados. Exatamente, o Wellington, né? Fez a pergunta, isso. Exatamente, Wellington. Então, a função do conversor é exatamente isso. Onde você tiver barreiras de sinal, em que o sinal de rádio das sondas não pode ser transmitido diretamente, a gente coloca os conversores para que eles, de fato, né, como o próprio nome diz, né, eles convertam o sinal de rádio em um sinal cabeado. Ou seja, ele vai captar as informações que estão sendo lidas pelas sondas, transformar em cabo para garantir que essas informações sejam corretamente entregues à base e, consequentemente, ao banco de dados do sistema. Tá?
Aí a pergunta do André, né? Se o sistema pode ser... tá. Se o sistema pode ser instalado em equipamentos aqui no caminho do freio, veio escrito. Eu acho que é na cadeia do frio, né? Em cadeia de sangue. Então, André, eles podem ser instalados, tá? Em sistemas, porém, assim, você não teria um monitoramento online com a base. O que ocorre é o seguinte: a Testo possui hoje uma outra solução de data loggers, tá? Que são data loggers específicos para transporte, que é a linha 184, que a gente chama. Essa linha, ela já pode ser utilizada, por exemplo, no transporte de cadeia de sangue. Você pode colocar ele próximo às bolsas e fazer o monitoramento do seu transporte. E aí, no final, você retira esses data loggers e as informações que são colhidas nesses data loggers podem ser adicionadas ao banco de dados do sistema, tá? Então, se, por exemplo, você tem esse sistema monitorando uma área, vamos supor, um laboratório, né? Em um laboratório central, uma unidade central do seu negócio, os transportes também podem ser adicionados a todo esse banco de dados através de um programa, que é um programa executável, e ele puxa as informações dos data loggers automaticamente para o sistema, tá? Porém, assim, esse acompanhamento da viagem, digamos assim, do trajeto, né, é feito com os data loggers, tá? O Wellington tem mais uma pergunta aqui com relação aos apontamentos, relatórios, né? Pode receber via smartphone. O que acontece, Wellington, é o seguinte: os relatórios eles podem ser encaminhados por e-mail apenas, tá? O que acontece? Hoje em dia, como a tecnologia dos smartphones ele provê, né? Acho que hoje praticamente 100% dos smartphones permite que você cadastre seu e-mail nele. Você pode acessar o seu e-mail através do smartphone e, consequentemente, você recebe o relatório através do e-mail, tá certo? Ah, tá. A temperatura mínima e máxima que o Wellington está perguntando, né, para a operação dos equipamentos, né? Isso depende muito de sonda para sonda, tá, Wellington? O que ocorre é o seguinte: as sondas que fazem temperatura e umidade, elas possuem um range de operação que eu acho que vai de menos 30 ou menos 20 até mais 55 graus, tá? Então, o ambiente que ela vai colocar, ela tem que estar nessa faixa de operação. Porém, se você tiver um ambiente que saia desses padrões, né, você pode utilizar um outro tipo de sonda que trabalha com termopar. Só que daí você só vai ter a medição da temperatura, tá? Então, existem sondas em que você acopla um termopar nela, e aí o termopar vai para o ambiente e a sonda vai registrar os dados que são lidos por esse termopar. E aí o range de temperatura de um termopar ele pode ir de menos 200 graus até mais 400 graus Celsius. Ok? A questão do software aqui, Wellington, você perguntou se ele é vendido separadamente ou acompanha a compra dos periféricos, né? Não, na verdade, o sistema, quando ele é vendido como se fosse um pacote já, né? Então, o que ocorre? Para todo sistema, o mínimo que você precisa possuir é uma base, né? E, assim, as sondas, né, de comunicação. Geralmente, né, como as aplicações possuem os pontos de medição geralmente estão distantes da base, a gente necessita da utilização de alguns conversores instalados nas áreas para que as informações das sondas sejam transferidas para a base e posteriormente para o banco de dados, tá? Então, quando a gente orça um projeto, né, de um sistema Saveris, nós temos que pelo menos pegar algumas informações básicas com os clientes, né, daquilo que ele precisa medir, de quais pontos ele vai precisar medir, para especificar corretamente quais os tipos de sondas são mais adequadas e aí quais as quantidades, né, de componentes que vão ser necessários. O software é um dos itens que vão na composição desse projeto, tá? Lembrando-se que, né, aqui o foco foi um pouquinho mais na área de farmacêutica, então a gente possui um software
que atende a CFR 21, parte 11, porém existe uma versão mais simples do software, que não é validável, né, segundo a CFR 21, parte 11, porém podem ser aplicadas também em outros ramos de atividade que não são, né, que não estejam ligados à indústria farmacêutica. Ok? Isso. A próxima pergunta aqui é do Eduardo, né? Temos aqui um caso de utilizar um sistema de transmissão via rádio, né? O que acontece... Ah, tá legal. Boa pergunta, Eduardo. É assim, as sondas, né? Então, o que o Eduardo está perguntando aqui para a gente, pessoal, é o seguinte: ó, se houver uma falha de transmissão, né, via rádio, o que acontece com os dados com relação à perda de comunicação, se ocorrer, entre a sonda e a base? Na verdade, Eduardo, você não perde os dados, tá? Por quê? As próprias sondas, elas possuem uma memória interna. Então, cada sonda, ela possui uma memória de 6.000 registros por canal, tá? Então, dependendo da sua frequência de medições, o que acontece é o seguinte: se houver uma eventual, por exemplo, bloqueio na comunicação da sonda, suponha que na comunicação entre uma sonda e um conversor, por exemplo, foi colocado um pallet de produtos que possa estar eventualmente bloqueando essa comunicação, você não perde os dados, porque a sonda continua ainda medindo, tá? E ela vai continuar registrando em sua memória interna. Se ela não conseguir se comunicar, existe uma configuração do sistema que te informa isso. Então, se ela detectar que alguma sonda não se comunicou, ele vai verificar e pode até ser configurado um alerta para isso, tá? Porém, os dados continuam armazenados na sonda. No momento em que essa comunicação for restabelecida, né, ou seja, suponha que, como o exemplo que eu dei, você vai lá e retira esse pallet do lugar, né, para que a comunicação volte a ser restabelecida, no momento dessa comunicação, né, do restabelecimento dessa comunicação, todos os dados vão subir automaticamente para o sistema novamente, ok? Então, não há risco de perda de dados por conta da falha de comunicação. A próxima pergunta é se o software é gratuito, tá? Não, o software não é gratuito, tá? Ele faz parte de um pacote, tá? Então, como eu falei, né, o projeto ele é feito para quando a gente faz um projeto Saveris para um cliente, no orçamento, todos os componentes vão separados linha a linha, tá? E uma dessas linhas é o valor do software, tá? Que a gente coloca. Aí a gente coloca também uma linha de instalação. Se houver o serviço de validação, no caso de uma versão CFR 21, parte 11, esse valor também é incluso, e aí o cliente fica ciente dos valores item a item, ok? A pergunta aqui do Wheeler: quais os impactos do alarme para o funcionamento do sistema, né? É um alarme de memória quase cheia, né? Na verdade, Wheeler, é o seguinte: esse alarme, ele é um informativo para o usuário de que, por exemplo, se houve uma falha de comunicação entre a base, né, e o próprio servidor, na verdade, ele te traz a informação dizendo que a memória da base está quase cheia. Ou seja, você precisa verificar o que ocorreu daí de comunicação, né, da falha de comunicação, para que esses dados voltem a ser subidos, né, para o banco de dados, para que não ocorra digamos assim, uma perda de informação, tá? Mesma coisa, é algo semelhante àquilo que eu falei da comunicação das sondas, porque tanto as sondas quanto a base, ela possuem uma memória de armazenamento. Se tiver algum probleminha que ocorreu de comunicação, isso precisa ser verificado, é por isso que o sistema te avisa antes de que qualquer problema ocorra. Tá ok? Outra pergunta do Willer aqui, ó. A Texto possui sondas de diferencial que armazenam dados e se comunicam com a base. Como ocorre com as sondas de temperatura e umidade relativa? O diferencial aqui, Willer, que acho que você está perguntando, acho que seria a questão na verdade, dos transmissores, né? Seria diferencial de pressão, tá?
Assim, não existem sondas específicas, tá? Para medição diferencial de pressão, porém, o sistema Saveres ele permite a comunicação de transmissores que fazem essa medição diferencial de pressão através da rede Ethernet, por exemplo, tá? Então, você pode utilizar o seu transmissor, né? Inclusive, aí eu verifiquei, né, que você trabalha na Libs. A Libs possui um sistema que você tem a comunicação dos transmissores de diferencial de pressão, jogando as informações para dentro do Saveres, tá? Então, sim, é possível, né? Porém, não existe uma sonda do Saveres. Aí seria uma comunicação dos transmissores da texto com o sistema através da internet, da Ethernet, tá? Outra pergunta aqui do Wellington que ele está fazendo, né? Referente à memória, né? Então, a memória dele é exatamente uma memória do tipo. Aí você está fazendo a pergunta sobre cablagem de potência, né? Não existe risco de interferência, tá, Wellington? Então, o que ocorre? Ele vai continuar sempre armazenando da mesma maneira que os data loggers fazem isso, tá? Então, a questão de interferência, né, de ruído, essas coisas não tem risco não, tá? Inclusive, todo o equipamento, né, tanto as sondas via rádio, a base, elas são todas homologadas pela Anatel, tá? Então, é um produto que ele já vai com certificado, né? Então, possui certificado local aqui da Anatel para que não ocorra nenhum risco de interferência com outros equipamentos, ok? Pessoal, acho que agora nós finalizamos todas as perguntas aqui, né? E aí, então, gostaria aí de agradecer a participação de todos novamente. Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda estamos aqui à disposição. Na última tela aqui, nós estamos mantendo, né, o nosso contato, né? Então, eu sou o Fabiano, trabalho aqui na Texto, esse é o meu número de celular, vocês podem ligar diretamente, se precisarem enviar alguma mensagem via WhatsApp também, estou disponível, meu e-mail. E aí, se vocês tiverem mais interesse, mais informações sobre o sistema, até nós podemos agendar, né, uma visita para uma demonstração prática do funcionamento do mesmo, né? A gente possui um kit de demonstração específico, né, com algumas sondas se comunicando com a base, a versão do software CFR, e isso a gente pode fazer uma demonstração em loco para o cliente, para ele verificar assim todas as informações, ou seja, todas as funcionalidades que o sistema te proporciona através de sua utilização, tá ok? Então, gostaria de agradecer aí a participação de todos. Eu vou verificar direitinho essa questão da disponibilização da apresentação para vocês, tá ok? A gente manda essas informações, tá? E aí a gente, se vocês tiverem alguma outra dúvida aí, mais para frente aí, permaneço à disposição e todo mundo aqui na Texto está à disposição em atendê-los, tá certo? Muito obrigado novamente pela participação de todos e tenham um bom dia.